Bom, então, continuando, esse trabalho ele tem o título Formação Continuada, né, como a senhora já falou, do uso de ferramentas digitais remotas na pandemia de Covid-19, uma experiência na rede pública municipal da cidade do Rio de Janeiro. Esse trabalho ele surge a partir da nossa observação sobre as demandas e dificuldades que os professores da rede pública do Rio de Janeiro tiveram durante a pandemia de Covid-19. A rede pública municipal da cidade do Rio de Janeiro ela tem grandes dimensões. Ela tem ao todo 1.542 escolas, um número estimado de 651 mil estudantes, 39 mil professores, distribuídos em 11 coordenadorias regionais de educação, atendendo jovens de 6, 7 anos até 14, 15, 16, no que no Brasil a gente chama de ensino fundamental. Então, a gente começou a fazer uma pesquisa que ainda continua, mas que, na primeira etapa, teve como objetivo principal verificar, identificar os cursos de formação continuada fornecidos pela Secretaria para os professores e os efeitos no trabalho docente desse trabalho remoto. E, para isso, a gente utilizou, nesse primeiro momento, documentos oficiais e relatos de experiências. Esses documentos oficiais eles são oriundos de 3 sites oficiais da Secretaria Municipal de Saúde, que foram o Rio Educa, o MultiRio, que são 2 grandes portais educacionais ligados à Secretaria, e o próprio site da Secretaria Municipal de Educação. Relato de experiências, a gente retirou, por exemplo, de redes sociais como o Facebook. Por quê? Em algumas escolas, os gestores acharam interessante de fazer esse contato com os alunos, nesse momento de pandemia, por meio de redes sociais. Por quê? No Brasil, alguns pacotes de internet fornecem de forma gratuita essas redes. Então, seria mais fácil o acesso dos alunos. Lembrando que a rede ela está sem aulas desde o dia 13 de março e as aulas continuam acontecendo de forma remota até o momento. Para esse primeiro objetivo da pesquisa, nós trouxemos para o diálogo teórico 2 autores. O Stephen Ball, que é um autor conhecido internacionalmente por conta das suas pesquisas em relação às políticas educacionais, e o Ball vai muito além ele fala conceitos como edubusiness, nova filantropia, governança em rede, partindo da ideia de você olhar as políticas a partir dos contextos e dos discursos dos atores que formam esses contextos. Além disso, a gente trouxe para o diálogo também a Dalila Oliveira, uma autora brasileira que faz uma série de estudos sobre profissão docente e formação docente. Esse material que a gente arrecadou, a gente fez uma análise de conteúdo temática, dialogando com as considerações de Franco, e a partir desse diálogo, a gente, dentro dessa análise, estabeleceu 2 categorias, ferramentas digitais e aplicativos apresentados e efeitos na formação continuada. O que eu vou fazer agora daqui para frente pelo pouco tempo que eu tenho? Eu vou dividir minha fala em 2 momentos. Nesse primeiro momento, eu vou falar um pouco sobre o que a gente arrecadou de material de uma forma breve, e depois eu parto para as conclusões. O que a Secretaria faz a partir de abril e faz isso até agosto? A Secretaria começa a fornecer cursos para uma escola de formação que ela possui, que é a Escola de Formação Paulo Freire. Uma escola direcionada não só nas suas atribuições, a atender os professores que chegam, como também fornecer educação continuada, cursos de educação continuada para os professores da rede. E para você ter acesso a esses cursos dessa escola por meio de EAD, porque todos os cursos que eu disser aqui são cursos que foram feitos por meio de uma plataforma EAD, você teria que ter um e-mail corporativo chamado de Rio Educa. Esse e-mail corporativo todo professor recebe quando ele entra na rede pública municipal da cidade do Rio de Janeiro. Por ele vai receber informações administrativas e vai receber também informações de cursos que ele possa querer fazer. Só que essa administração atual da cidade pouco incentivou o uso desse e-mail. E o que aconteceu? Os professores não sabiam qual era o seu e-mail, não sabiam qual era a sua senha e começaram a desistir de fazer esses primeiros cursos. Aí a Secretaria lança uma segunda estratégia. Ela começa a oferecer webiários, que são pequenos seminários, na mesma perspectiva de dar os mesmos temas dados nesse curso da Escola de Formação. Esses webiários eram dados por parceiros da Prefeitura ou por outros setores ligados à própria Secretaria de Educação. E quais foram esses primeiros cursos? Os primeiros cursos foram o curso de Teams e do Google Classroom, que são 2 plataformas usadas para você fazer os trabalhos remotos com os alunos. O que nos pareceu é que o Microsoft Teams era a ferramenta oficial da Prefeitura,
Porque quando o professor, acessando esse e-mail do Reeduca, ele conseguia acessar o Teams, e aí ele já tinha todas as turmas lá abertas, bastando apenas postar as aulas. Só que há um problema. O aluno, para entrar na plataforma, ele também tinha que ter o e-mail do Reeduca. E se para o professor já era um dificultador, imagina para os alunos. Então, alguns professores fizeram a opção, como eu falei lá no início, de usar, por exemplo, as redes sociais ou ir para o Google Classroom, que é uma coisa que era mais fácil e não tinha essa burocracia. E quais foram os outros cursos ofertados, tanto por Webiários ou pela Escola de Formação Paulo Freire? A gente teve curso de Forms, curso de Kahoot, que é uma plataforma, é um aplicativo de desafios, Sway, PowerPoint, Word, cursos de videoaulas, teve um curso de robótica também que foi oferecido para professores ligados à parte de matemática, mas aberto a todos. Os cursos eram cursos rápidos, de curta duração, mas alguns com certificação. E certificação também, muitas vezes, uma plataforma da Microsoft, que é a Microsoft Education. Algumas pessoas que davam as formações, os cursos, elas davam, ao final desses cursos, um código para você acessar com o e-mail do Reeduca, essa plataforma da Microsoft, para ganhar pontos e para futuramente poder utilizar como educador essa plataforma. Paralelamente a isso, a Secretaria também lançou um aplicativo com apostilas online para professores, alunos, gestores e qualquer outra pessoa que tivesse interessada em acessar. As apostilas inicialmente tinham até 60 folhas, sem resposta das perguntas, com todas as matérias dadas para a rede. Depois elas foram diminuindo de tamanho. E uma coisa que nos chamou a atenção em relação a essas apostilas é que um mês após o lançamento desse aplicativo, a prefeitura lançou uma notícia dizendo que ele foi acessado por 600 mil acessos, inclusive acessos no Canadá, nos Estados Unidos, no Chile, na Argentina, na Bolívia. E nos veio o questionamento: onde é que está o aluno da rede? Ele está no Canadá? Ele está no Chile? Não. Segundo os relatos docentes, ele está no Rio de Janeiro, ele está numa comunidade onde, às vezes, ele não tem computador para acessar. O acesso ele é feito por meio de celulares, celulares muitas vezes não deles, que é do responsável. Então, há toda uma dificuldade. Então, ficou o questionamento: será que realmente o acesso, o grande número de acessos, foram de alunos ou de curiosos em relação a esse aplicativo? Que as apostilas, elas não foram consideradas ruins pelos professores, apenas elas não estavam muito de acordo com a realidade. Eu vou fechar já. Elaine, oi. Pode falar devagar? Ok. Por favor, é que eu estou preocupada com o tempo. A minha preocupação maior é com o tempo. Eu vou. Obrigada. Então, a prefeitura... a gente ficou nessa dúvida, né, se esse aplicativo realmente ele foi acessado pelo aluno da rede ou se ele foi acessado por outras pessoas curiosas. Os professores não criticaram a apostila, né, mas disseram que muitas delas estavam muito acima do que realmente era o aluno, né, o tipo de aluno que tinha da rede. E aí, nesses cursos todos que foram dados, essas apostilas virtuais por meio desse aplicativo que foram colocados, a gente pode pensar em algumas coisas para esse início da nossa pesquisa. Quais foram as primeiras conclusões que a gente chegou? Primeiro, que as formações que foram dadas pela Secretaria, por meio lá da Escola de Formação, por meio desses webiários, né, de Forms, Kahoot, Sway e outros que eu cheguei a comentar de maneira rápida, mas comentei, não foram, na verdade, formações continuadas, foram formações instrumentais direcionadas para um problema que apareceu, que era a questão da pandemia, e com as aulas remotas que passavam a acontecer. Aqui no Brasil, a gente usa a expressão para esses dois tipos de aulas. A gente tem as aulas síncronas, que são aquelas onde você tem, por exemplo, uma live, e as assíncronas, que são aquelas onde o professor grava uma aula e aí depois ele repassa isso para os alunos. Então, nesse trabalho remoto, seja pelo Teams, pelo Classroom, pelas redes sociais, isso foi feito à escolha do professor. Em nenhum momento a secretaria disse: olha, tem que usar uma plataforma X, tem que fazer um trabalho de uma forma Y, né? Deixou sempre à vontade. E aí a gente para pensar que nessa formação instrumental, que não parece uma formação continuada, porque ela não foi característica de matérias. Então, não teve uma formação para história, uma formação para geografia, uma formação para matemática, ela foi geral, e aí você tentava adaptar o que você tinha que fazer para a sua disciplina. E aí faz a gente pensar, já trazendo um diálogo com o BOL,
né, de uma falta de uma política de Estado que contemplasse uma formação continuada docente para as tecnologias, mesmo antes da própria pandemia acontecer. Né? A formação continuada, ela está prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, ela está prevista no Plano Nacional de Educação do Brasil, mas o que a gente percebe, a gente observou pelos relatos docentes e pelos cursos que são dados, que essa formação ela não aconteceu. Essa política, esses projetos e programas não foram feitos. E mais, a gente percebe a falta de um programa dentro de uma política de Estado também, que contemplasse o aparelhamento das escolas. Os professores, muitos deles, colocavam assim, a gente tem o material em casa, mas um aluno não tem acesso. Não, eu também não tenho equipamento em casa, o aluno também não tem. Como é que eu faço a aula remota, de qualquer forma que ela for? E aí a gente para pensar também que nesse contexto da produção das políticas, falta trazer um ator principal que encena a política lá, no contexto da prática, que são os professores, para dizer quais são as suas necessidades, a partir da sua representatividade, e formar políticas e projetos de Estado, nem de governo, de Estados, que contemple devidamente as necessidades docentes. Uma outra coisa que nos chamou a atenção foi essa questão da Microsoft. Por quê? Esse e-mail do Reeduca, ele vem a partir de uma parceria que existe entre a Microsoft e a Prefeitura anterior à pandemia, que dá acesso a qualquer professor da rede ao pacote Office 365 de forma gratuita. E por isso que a gente pensou lá no início que a plataforma Microsoft Teams ela é oficial, até por conta dessa parceria da SME com a Microsoft. E aí a gente parar para pensar, trazendo as considerações lá do BOL, né, dos EduBusiness, né, dos negócios que vão acontecendo, até num processo que ele chama de recalibração organizacional, que é aquela ideia de você ter soluções sendo vendidas para resolverem problemas que aparecem na educação. Né? Então, a Microsoft vem, faz parcerias com alguns webiários para poder mostrar a sua plataforma Microsoft Education. Então, o empresariado, né, as privatizações, elas continuam a acontecer mesmo nesse momento de pandemia. E para eu fechar aqui, também tem uma questão voltada com as demandas docentes. Né? Esses professores, eles acabam não só tendo que resolver problemas relacionados com a sua formação inicial, como outros que eles não foram preparados. Alguns professores colocaram que, por exemplo, em turmas de 40 alunos, o acesso, mesmo em redes sociais, eram apenas de 10, de 12, com grande desinteresse. Então, eles tinham que fazer todo um processo voltado para uma questão psicológica, para trazer esse aluno, demandas que eles não foram preparados, seja na formação inicial, seja na formação continuada, que ficou meio que lacunosa em relação aos professores antes da pandemia. E aí a gente lembra da Dalila, que coloca, muitas vezes, as dificuldades que esses professores têm no seu dia a dia, nessa profissão que acaba fazendo determinadas atividades que são antiprofissionalidades, né? Elas são contrárias até à própria profissão. E aí, assim, eu acho não, quer dizer, nós concluímos nesse primeiro momento da pesquisa... 2 minutos mais, Elaine. Tá, eu vou fechar aqui agora, é o último. É o último. Só para dizer que a pandemia, a gente chegou, nesse primeiro momento da pesquisa, a pesquisa continua, tá? Até porque depois de agosto, a gente trabalhou com um período de março até agosto. E depois de agosto, a coisa já mudou para um outro caminho e a gente está continuando a fazer o estudo. Mas eu acho que a pandemia, ela evidenciou problemas que já existiam na rede, principalmente focada numa falta de uma política de Estado que contemplasse realmente uma formação docente voltada para a questão tecnológica. Desculpem a fala rápida, porque eu fiquei muito preocupado com o tempo, mas, enfim, eu já falo um pouco rápido. Mil desculpas por não falar espanhol e poder ajudar vocês a entenderem um pouco mais. Muito obrigada e boa tarde. Obrigada para vocês.